Meus caros amigos e amigas que me acompanham nessa live do sábado à noite sobre a liturgia do domingo, estamos já nos preparando para começar a nossa reflexão sobre a liturgia deste domingo. Um domingo muito importante, o domingo da Divina Misericórdia, que o Papa João Paulo II instituiu logo depois, do domingo da Páscoa. Tem muita coisa muito importante para nós vermos nesta liturgia, que destaca principalmente a misericórdia, a fé, a importância da confissão. Veja, só aí nós já temos muito assunto para a gente conversar, ok? Vamos então começar pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, lembrando sempre daquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, né? Então eu não quero nunca arriscar a fazer alguma coisa sobre a nossa fé, a nossa religião, sem antes rezar, sem pedir a graça de Deus, né? O salmista diz lá, o Salmo 126, se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem constrói, que vigia a cidade, em vão guardam as suas sentinelas. Portanto, é muito importante a gente rezar, ok? Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Suplicando a Virgem Maria, a esposa mística do Espírito Santo, que interceda por nós nesta noite, por vocês que me acompanham das suas casas, por mim, que vou aqui fazer essa reflexão. Preparamos tudo, mas tudo depende da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que já estão estando aí, que estão me cumprimentando pela live. Estou vendo aí Helenice, Cleide, não consigo ler bem porque a letra é muito pequena, Sheila, Francisca, a todos vocês. Um abraço, muito boa noite. Vamos caminhar então nessa nossa liturgia da missa de amanhã, que é uma liturgia muito importante. Eu quero destacar aqui 3 pontos que a igreja quer que a gente medite nesse domingo. Primeiro, a questão da misericórdia de Deus. Segundo, a questão da fé. Tomé vacilou, né? Deus não quer que a gente vacile na fé. E terceiro, né, nós temos que falar um pouco também da confissão, porque foi o domingo em que Jesus instituiu a confissão. Muito bem, nós temos aí a primeira leitura, né, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 12 até 16, e que mostra como é que era a vida dos primeiros cristãos ali, logo depois da ressurreição de Jesus. E a gente percebe que a ressurreição mudou tudo. Aqueles apóstolos medrosos, chorosos, que estavam ali presos no cenáculo, depois que Jesus apareceu para eles, ressuscitou, transformaram completamente, passaram a testemunhar Jesus com uma ousadia impressionante, sem ter medo de cadeia, sem ter medo da morte, sem ter medo de nada. É o fruto da ressurreição. Então diz aqui o texto de hoje que muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sinais e maravilhas, milagres, né? Os apóstolos realizavam no meio do povo. E Deus permitia isso mais do que hoje, porque, claro, o cristianismo estava começando. Então era muito mais necessário do que hoje, que nós já temos aí 2000 anos de igreja,
né, com os sacramentos confirmados, com toda a história da igreja. Hoje, nós acreditamos muito mais, como dizia Santo Ambrósio, hoje nós temos os sacramentos, né? Muito bem, então diz aqui que todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão, no templo, né, de Jerusalém. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Isso que é importante, é a fé. É pela fé que eles aderiam a Jesus. E é também pela fé que nós vamos aderir a Deus. É um ponto que eu quero aqui, né, hoje destacar. Pela fé aderiam ao Senhor, né? E diz aqui, né, a multidão de homens e mulheres chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles e curasse. Olha, gente, que coisa impressionante. Eles queriam que, pelo menos, a sombra de Pedro tocasse os doentes para que eles ficassem curados. Que coisa impressionante, né? Eu fico pensando, Pedro, há poucos dias antes, né, negava Jesus com medo, 3 vezes negou Jesus. Agora Pedro é esse homem corajoso, que enfrenta os sumos sacerdotes, enfrenta os doutores da lei, enfrenta a cadeia, enfrenta tudo, e faz milagres. Veja que coisa maravilhosa, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Pedro se arrependeu, né? E Jesus o manteve como o chefe da igreja. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou para ele, né? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É você mesmo, Pedro, né? O perdão lavou a sua alma. A misericórdia cobriu os seus pecados. Então, Pedro agora faz milagres, poucos dias depois. Sabe, meus irmãos, nós não podemos nunca se desesperar dos nossos pecados, né? Eu quero ler aqui depois um pouco daquilo que Jesus falou para Santa Faustina Kowalska. Porque esse domingo, que nós vamos celebrar amanhã, Festa da Divina Misericórdia, que o Papa João Paulo II instituiu, foi muito por causa das revelações que Santa Faustina Kowalska recebeu de Jesus. Temos o diário de Santa Faustina Kowalska, um diário grande, onde ela conta tudo que Jesus colocou para ela. E aqui eu fiz um resumo hoje que depois eu quero colocar para nós. Quantas coisas importantes, né? Por exemplo, o texto da misericórdia. Bom, mas vamos aqui, o texto termina dizendo assim, que quando Pedro passava, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles, a multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes, pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que muita gente aderiu realmente, os milagres eram realmente maravilhosos, né? Bem, depois nós temos aqui o Salmo responsorial, o Salmo 117, que é o Salmo da Misericórdia. Não podia ser diferente, né? O Salmo da Misericórdia diz, né, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Eterna. Veja, já no Antigo Testamento, antes de Jesus, né, o povo hebreu já experimentava a misericórdia de Deus. Esse Deus que, né, desde Abraão, Isaac, Jacó, foi formando aquele povo, protegendo aquele povo, levou aquele povo para o Egito para que aquele povo não morresse de fome, depois trouxe o povo, né, através do deserto para a terra prometida. Então o povo experimentava isso, né? O salmista diz, a casa de Israel agora o diga, eterna é sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia, né? E o povo colocava isso porque ele experimentou a sua misericórdia, né? Está escrito aqui, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Já falava do Messias, né? Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Veja, já no Antigo Testamento, né,
povo experimentava aí a misericórdia de Deus. Depois, na segunda leitura, né, a igreja coloca aqui para nós o Evangelho de São João, ou melhor, o texto de João, né, do Apocalipse de São João, onde ele coloca o seguinte, né, que eu, João, vosso irmão e companheiro, e na tribulação, e também no reino, e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos. São João foi exilado, né, pelo imperador Trajano, lá por volta do ano 90, mais ou menos, na ilha de Pátimos, que é uma ilha ali no mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Por causa da palavra de Deus, né, do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, no domingo, no dia do Senhor, o domingo, né, fui arrebatado pelo Espírito, ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizia: o que vais ver, escreve num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, né, e vi, né, 7 candelabros de ouro, no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, é o próprio Cristo. Né? Os 7 candelabros significam as 7 igrejas para as quais São João vai escrever depois o Apocalipse. Né? E aí coloca o texto: ao vê-lo cair como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo. Isso aqui agora é que é importante nessa leitura. Não tenhas medo. Né? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que vive. Né? Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. É o Cristo ressuscitado que mostra São João com clareza. Né? Estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Que bonito, né? Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Então aí, o Apocalipse, São João vê realmente o Cristo ressuscitado. Né? A igreja, nesse tempo pascal que nós estamos aí vivendo, vai colocando para nós esses sinais da ressurreição de Jesus. Bom, depois nós temos o Evangelho, que é o ponto central da liturgia, né? Em que aí nós temos coisas muito importantes para a gente conversar. Né? O Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 até o versículo 31, né? Que começa narrando o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o dia que Jesus ressuscitou, o domingo da ressurreição, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse-lhe: a paz esteja convosco. Bem, queria destacar aqui o seguinte: então, o Cristo apareceu no domingo da ressurreição, logo que ele ressuscitou, no anoitecer. Os discípulos trancados no cenáculo com medo. Né? São Marcos fala, quando narra isso, que eles estavam chorosos, né? Amedrontados, porque estavam também com medo de ser mortos pelos judeus. E o Cristo entra no cenáculo. Repare que o texto diz com as portas fechadas. Porque o corpo ressuscitado agora tem essa propriedade de aparecer e desaparecer quando quer. A gente viu lá com os discípulos de Emaús. Na hora que ele fez a fração do pão, ele desapareceu, porque os discípulos já o reconheceram. Né? Então aí está o corpo ressuscitado. A gente vê, por exemplo, que Nossa Senhora aparece com feições diferentes. Né? Por que Jesus caminhou com aqueles discípulos lá de Emaús, e aqueles dois, e os dois não reconheceram Jesus? Exatamente porque ele apareceu com uma aparência diferente do que era. Por isso que os seus discípulos não reconheceram. Bom, mas continua o texto dizendo: a paz esteja convosco. Estavam todos com medo, né? Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Ele mostrou as mãos: sou eu mesmo, né? Durante a semana nós já vimos outros textos do Evangelho que Jesus fala: sou eu, podem tocar em mim. Vocês têm aí um pedaço de peixe para eu comer, pão. Quer dizer, o corpo ressuscitado é o mesmo corpo da pessoa, com uma vida nova. Né? Mostrou-lhes as mãos. Então os discípulos se alegraram. Novamente Jesus disse:
a paz esteja convosco. Agora, uma coisa muito importante. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoar dos pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Bom, aqui, meus irmãos, nós temos que analisar várias coisas. Jesus, primeiro, sopra sobre eles o Espírito Santo. Interessante, né? Foi essa uma espécie de um Pentecostes avançado, adiantado, mas só para os discípulos. Porque a festa de Pentecostes só vai acontecer 50 dias depois da Páscoa. Mas por que Jesus deu ali o Espírito Santo para eles? Para que eles pudessem, então, exercer o ministério da confissão. Porque todo sacramento ele é ministrado no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Ok? Então, Jesus soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Aí ele fala uma coisa muito importante. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Santo Agostinho fala, aquele que não acreditar que a igreja tem o poder de perdoar o pecado, azar seu. Em outras palavras, Santo Agostinho diz, azar seu, vai ficar sem o perdão. Porque Jesus fala, eu queria que vocês entendessem que a lógica do Pai para salvar o mundo é essa. O Pai envia o Filho. E o Filho envia a igreja. É a igreja a dispensadora do mistério da salvação, da redenção. Cristo entregou para a igreja esse poder de perdoar, de salvar. Eu gostaria de lembrar aqui duas passagens do Evangelho de São Lucas para a gente entender isso melhor. Em Lucas 12, 32, Jesus fala assim, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, Jesus veio ao mundo, meus irmãos, para implantar aqui no mundo o reino de Deus. E na mão de quem ele entrega esse reino? Ele entrega esse reino na mão da igreja. Pequeno rebanho, não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Veja aí a importância da igreja. Por isso que o Concílio Vaticano II chamou a igreja de sacramento universal da salvação. Toda a salvação que desce ao mundo, meus irmãos, até aqueles que não estão na igreja, se recebem a salvação, é através da igreja. Porque não tem salvação fora da igreja. Porque o único Salvador é o Cristo. Ele entregou a salvação na mão da igreja. Ok? Em outra passagem, Jesus fala, quem vos ouve, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vocês estão vendo a lógica aí? O Pai envia o Filho envia a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem não vos ouve, não ouve a mim. Quem não me ouve, não ouve o Pai. Por isso a importância da igreja. Sem a igreja não tem sacramentos. Sem sacramento não tem salvação. Ok? Desde o batismo até a unção dos enfermos. É isso o caminho. É claro que há caminhos extraordinários da misericórdia de Deus para salvar as pessoas. O catecismo da igreja explica isso. Aquela pessoa que sem culpa, não conheceu o Evangelho, não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, pode se salvar? Pode. Desde que ela viva de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus. Mas para quem conheceu Cristo, quem conheceu a igreja, quem conheceu o Evangelho, a salvação depende da igreja. Se a pessoa rejeitar a igreja, diz o catecismo, ela rejeita a salvação. Então, salva aquele que sem culpa, um índio lá na mata, ou não sei, lá um muçulmano em outro país, ou hindu em outro país, não ouviu falar de Cristo, né?
não foi evangelizado, não foi catequizado, pode se salvar? Ele fala, pode, né? Desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência. Bom, mas aí, então, Jesus institui o sacramento da confissão. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Olha, meus irmãos, é preciso a gente pensar muito nisso. Eu quero até aqui ler alguns pensamentos de alguns santos doutores da igreja com relação à confissão. Porque vale a pena a gente meditar em algumas coisas que esses homens disseram. Por exemplo, Santo Agostinho disse, quem confessa os próprios pecados está em harmonia com Deus. Deus acusa seus pecados. Se te associas a Deus, destróis o que fizeste para que Deus salve o que ele fez. Santo Agostinho. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribuís para a verdade e consegues chegar à luz. Veja, Santo Agostinho do século IV. Né? Ele fala, quem não crer que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. É o que eu já disse aqui. Né? Ele diz assim, todo homem que pensa ser impossível seus pecados lhe serem perdoados, com o seu desespero, torna-se pior do que era antes. A pessoa que não acredita que a igreja possa perdoar os seus pecados, cai no desespero. E o seu pecado é pior do que o pecado que ela tinha antes, porque o desespero, fruto da falta de fé, da confiança em Deus, é o pior pecado. Né? Eu quero destacar aqui que o Catecismo da Igreja, no parágrafo 982, o Catecismo da Igreja diz assim, não há pecado que a Igreja não possa perdoar, ok? Pelo sacramento da confissão, desde que a pessoa esteja arrependida e queira deixar aí o erro, deixar o mau caminho. Não importa qual é o pecado, a pessoa pode ter sido, quem sabe, até assassino, pode ter vivido na prostituição, pode ter praticado o adultério, pecados graves, né? Pode ter roubado milhões, como nós vemos hoje tanto, né? Mas se ela se arrepender, devolver o que roubou, reparar o mal que fez dentro da possibilidade e não quiser mais o pecado, ela está perdoada. Porque o sangue de Cristo, meus irmãos, é que foi pago a justiça divina para o nosso perdão. Uma gota do sangue de Cristo, porque é sangue de Deus, já seria suficiente para apagar todos os nossos pecados. Mas Cristo fez questão de derramar todo o seu sangue, não foi só uma gota. Até o coração transpassado pela lança, de onde nasceu a igreja, de onde nasceu o batismo e a Eucaristia, a água e o sangue, a água que simboliza o batismo, o sangue que simboliza a Eucaristia. Né? Então, a gente não pode deixar de pensar nisso. O grande São João da Cruz dizia, não se contentar com o que diz o confessor é orgulho e falta de fé. São Francisco de Sales, que eu gosto muito, doutor da igreja, São Francisco de Sales dizia, confessa-te a miúdo e escolhe um confessor insigne por sua ciência e sabedoria, o qual te ajude com suas luzes em tudo o que for necessário, né? Fará a tua direção espiritual. Então, São Francisco de Sales procura um confessor insigne, né? Ou seja, procura um confessor que seja maduro, que seja sábio, que seja douto, que seja santo, para que ele te dê uma boa direção espiritual. Ok? Então, a gente tem o direito, sim, de procurar com quem eu vou me confessar. São Francisco de Sales fala aqui, procure um confessor insigne, ou seja, alguém que seja preparado para te ajudar. Né? Ele fala que assim, a cura da alma assemelha-se à do corpo. É vagarosa, vai progredindo gradualmente, aos poucos, com muito custo e intervalos, mas devagar e lento, ela é tanto mais segura. Então, a gente não deve se desesperar com a nossa salvação. O que o São Francisco de Sales, doutor da igreja, está dizendo aqui, que
a cura da alma é como a cura do corpo. Às vezes demora, mas a gente não deve desistir de buscar essa cura do corpo, né? E cura da alma também, a alma pela confissão, né? Olha, e assim tem muitos outros ensinamentos aqui com os santos doutores, eu não vou colocar mais só por causa do nosso tempo, né? Já estamos aí com quase meia hora de conversa. Bom, depois dessa questão da confissão, que é fundamental, eu quero até mostrar para você aqui um livro que eu escrevi. Pequenininho, mas um livro que... Por que confessar? Como confessar? Está aqui. Muita gente tem dificuldade de confessar, tem medo de confessar, né? Olha, eu quero dizer o seguinte, não tenha medo. Eu me confesso, eu acho que há mais de 60 anos. Eu nunca fui maltratado numa confissão. Nunca, pelo contrário. Sempre o sacerdote me acolheu, me ajudou, desde a minha juventude até hoje, né? Sabe, e não é o sacerdote que perdoa o meu pecado, é o Cristo que perdoa através do sacerdote. Então, a confissão tem que ser bem feita. Nesse livro aqui eu ensino você a fazer o seu exame de consciência, né? Reze primeiro, antes de você fazer o exame de consciência, peça a Deus que mostre a você os seus pecados, o que você deve confessar, né? Depois, aqui tem uma série de perguntas que ajudam você a fazer seu exame de consciência, baseado nos 10 mandamentos, baseado nos 7 pecados capitais, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, etc. Né? Depois, fazer uma boa confissão, ou seja, contar tudo para o padre, não esconder nada. Por quê? Porque se você propositalmente esconde alguma coisa, a confissão não vale. E você está cometendo um outro pecado que a gente chama de sacrilégio, que é o abuso do sacramento, uma profanação do sacramento. Você pode enganar o padre, mas você não engana Cristo, que está ouvindo tudo, e sabe tudo, e já sabe o que está na sua cabeça. Então, é melhor não se confessar do que confessar mal. Ok? E o catecismo da igreja fala que quando o pecado é grave, ele tem que ser quantificado, né? Adulterei, quantas vezes? Roubei, quanto? Né? Caí, não sei, da masturbação, tal, quantas vezes? Tem que falar. Porque uma coisa é você roubar 10 reais, outra coisa é você roubar 1.000 reais. Tá certo? Então, a quantificação do pecado grave também é importante. E olha, nós temos que dar graças a Deus, meus irmãos, de conversar com um padre, porque o padre também tem pecado, o padre também se confessa. O duro, sabe, seria a gente ter que confessar com os anjos. Aí seria difícil, porque o anjo não tem pecado. Esses dias nós vimos uma cena bonita, o Papa Francisco ajoelhado no confessionário lá na Basílica de São Pedro, confessando, o Papa se confessando. Então, ninguém tem que temer nada. E o melhor de tudo é que quando você sai da confissão, que você confessou direito, o padre deu absolvição, você sai certo de que está perdoado. Tua alma está limpa pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A igreja ensina o seguinte: quando nós morrermos, nós vamos estar diante da justiça de Deus. Está lá na carta de São Paulo, segunda carta aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 10, São Paulo fala, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 23, diz bem claro, 9, 27, né? Está determinado que cada um morra uma única vez. Não existe reencarnação, de você morrer várias vezes, não. Está determinado que cada um morra uma única vez. E em seguida vem o juízo. São Paulo fala, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para receber a retribuição do bem ou do mal que nós tivermos feito nesta vida. Agora, a igreja ensina uma coisa importantíssima, que eu quero que você guarde bem. Todo o mal que você fez, todo o pecado que você cometeu, que você se arrependeu e que você confessou, e o padre perdoou,
Acabou. Isso não vai aparecer mais diante de Jesus no juízo particular e nem no juízo final. Que o juízo final é apenas uma corroboração do juízo particular. Entende? Então, sabe, melhor do que a gente enfrentar um juízo final, o juízo particular na frente de Cristo, vamos já limpar a alma aqui, porque a gente já chega lá com a alma limpa. E o Cristo não vai questionar nada, e nem o demônio vai acusar a gente de nada, porque o que a gente fez de errado e confessado e perdoado já foi lavado pelo sangue de Cristo. Essa é a coisa mais importante que tem. A boa confissão. Lava a alma, rasga o coração, não esconde nada. Ok? Há uma história interessante, é uma história que eu gosto de contar para ilustrar para os jovens, né? Um rapaz que foi confessar e falou para o padre que tinha roubado uma corda. Meu filho, roubou uma corda? Então tá bom, devolve a corda e tal. Só isso? Não, padre, a corda estava amarrada num burro. Eu puxei a corda, veio o burro junto. Então você roubou o burro, também roubei. Então devolva a corda e o burro. É só, olha, padre, tem mais uma coisa. No burro estava atrelado uma carroça. E a carroça estava cheia de milho. E o cara chega para o padre e fala que roubou uma corda. Não pode. De Deus não se zomba, de São Paulo. Né? De Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Okay? Então, Jesus instituiu, meus irmãos, o sacramento da confissão no dia da ressurreição, no domingo. Por quê? Porque ele tinha acabado de conquistar com seu sangue, com a sua morte, com a sua cruz, com as suas chagas, com seus cravos. Ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, o direito de nós todos sermos perdoados. Porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. A misericórdia de Deus foi o Cristo que morreu por nós, que ninguém podia morrer por nós para nos salvar. Mas a justiça de Deus continuou de pé. Ele teve que pagar a justiça divina por nós. Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus não é paternalista, não. O homem errou, tem que pagar. Tem que pagar. Como não tinha homem nenhum que pudesse pagar, diz o catecismo da igreja, né? Então Cristo pagou por nós. É a misericórdia infinita de que nós celebramos nesse domingo. Por que a igreja atrela o dia da misericórdia com a confissão? Porque aí está a misericórdia, na confissão. A confissão existe porque Cristo ofereceu a sua vida de valor infinito, a justiça divina, para que nós pudéssemos ser perdoados. É a misericórdia. Então agora a gente tem que aproveitar, né, exatamente isso, confiar nessa misericórdia de Deus. E aqui eu queria agora colocar o seguinte: a misericórdia de Deus. Né? Eu quero colocar aqui duas coisas sobre a misericórdia que nós celebramos neste domingo. Primeiro, algumas coisas que disseram os santos doutores sobre a misericórdia. E depois eu quero colocar alguma coisa que Santa Faustina Kowalska recebeu de Jesus sobre a misericórdia, já que nós estamos no domingo da misericórdia. Né? Então, está aqui. Santo Agostinho dizendo: não há maior miséria que a de um miserável que não tem misericórdia de si mesmo. Santo Agostinho fala assim: minha única esperança, minha única confiança, minha única firmeza é a misericórdia de Deus. Toda a minha esperança se apoia em tua misericórdia. Dá-me, Senhor, o que pedes e pede-me o que quiseres. Santo Agostinho. Santo Afonso de Ligório, também ele doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório dizia assim: agrada sumamente a Deus a nossa confiança em sua misericórdia, porque assim honramos e exaltamos aquela sua infinita bondade que ele quis manifestar ao mundo, ao nos criar. Ele ainda diz assim: a oração constante obtém a misericórdia de Deus, mesmo para aqueles que não são seus amigos. A oração constante. Né? Agora, eu acho muito bonito que Deus falou para Santa Catarina de Sena:
Santa Catarina de Sena é doutora da igreja, né? Era uma freira, né, da Ordem Terceira de Santo Agostinho. Morreu muito cedo, com 33 anos de idade, mas mística, doutora da igreja, né? E ela escreveu um livro, Diálogos. Esse livro, Diálogos, é a conversa dela com o pai. E aqui eu vou ler o que o pai, Deus, falou para ela, que ela escreveu no Diálogos. Ela diz assim, o pai diz para ela assim: o desprezo voluntário à minha misericórdia constitui pecado mais grave que todos os anteriores. É o pecado que não será perdoado nem aqui, nem no além. É o pecado contra o Espírito Santo. O pessoal pergunta, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É não confiar na misericórdia de Deus que pode te perdoar. Ah, não, meu pecado é grande demais. Eu não tenho mais salvação. Para com isso. Para com isso. Você está duvidando da misericórdia de Deus, do poder do sangue de Cristo? Olha o que o pai falou para Santa Catarina de Sena: o desprezo à minha misericórdia constitui pecado mais grave que todos os anteriores que a pessoa já cometeu. É o pecado que não será perdoado nem aqui, nem no além, nem na outra vida. É o pecado contra o Espírito Santo. Né? Deus falou para ela: por falta de confiança na minha misericórdia, corre-se o risco de cair no desespero. Um dos enganos é que o demônio pode conduzir meus servidores. Não é o que aconteceu com Judas? Pedro pecou e se arrependeu. Pedro confiou na misericórdia de Deus. Foi a diferença. Judas não. Judas se desesperou. Achou, depois que ele caiu em si, recebeu aquelas 30 moedas dos sacerdotes lá. Se ele dissesse: meu Deus, que burrada que eu fiz. Vou voltar lá e vou pedir perdão para Jesus. Ou vou chorar o meu pecado como Pedro chorou, ele estaria salvo. Mas se desesperou e foi se matar. É duro isso, né? Bom, Deus ainda disse para ela: conservai o coração aberto ao meu incomensurável perdão. O pecado de desespero desagrada-me e prejudica os homens mais do que todos os outros males. Quem desespera despreza a minha misericórdia e julga que seu pecado é maior do que a minha bondade. Meus irmãos, esta é uma tentação do demônio, viu? Você achar que o seu pecado é maior do que a bondade de Deus. Não, de jeito nenhum. Não é por isso que Santa Faustina Kowalska mandou escrever embaixo do quadro dela, lá, né, o quadro da Divina Misericórdia: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Teu sangue me lava, teu sangue me perdoa. Né? Minha misericórdia é infinitamente maior do que todos os pecados que o homem possa cometer. Deus dizendo para Santa Catarina de Sena. Entristece-me o fato de que alguém considere suas faltas maior do que o meu perdão. Esse é o pecado que não será perdoado, ela já falou. Né? Tem muito mais coisas aqui que a gente poderia colocar. Agora, São Francisco de Sales coloca uma coisa muito interessante. Ele diz assim, doutor da igreja, né? Quanto mais nos sentimos miseráveis, tanto mais devemos confiar na misericórdia de Deus. Porque misericórdia, meus irmãos, vem da palavra miséria. A misericórdia é exatamente para aquele que é miserável. Então, São Francisco de Sales fala assim: porque entre a misericórdia e a miséria há uma ligação tão grande que uma não pode se exercer sem a outra. Ou seja, a misericórdia só pode acontecer para aquele que é miserável. Então ele fala: e você que é miserável, é você que tem direito à misericórdia de Deus. Claro, se arrependendo do mal que fez. Não é? É muito bonita essa reflexão. E São Francisco de Sales fala assim: um grande problema das vezes das pessoas é a pessoa não se perdoar. Deus já perdoa a pessoa, mas a pessoa não se perdoa. E São Francisco fala, isso é orgulho refinado. Por que orgulho refinado? Por que é orgulho? Ah, imagina eu, como é que posso eu ter feito esse pecado? Ah, não, você não aceitar, não aceita. Ele fala: não fica pisando na sua alma, não.
Não, levanta a sua alma. Fala para a sua alma assim, minha pobre alma. Você é fraca mesmo. Mas paciência, vamos levantar, vamos pedir perdão a Deus e vamos retomar a caminhada. Que bonito, né? O grande Santo Antônio, doutor da igreja também, Santo Antônio dizia assim: quão grande é a misericórdia de Deus, que já purifica a alma por causa do arrependimento. Já no arrependimento, Deus purifica a alma. Né? E São Tomás de Aquino dizendo: confiados no poder e na misericórdia de Deus, certo de que Deus pode e quer nossa salvação, devemos esperar dele certamente a vida eterna. Né? Está aí, meus irmãos, uma reflexão dessa misericórdia. Sabe, eu escrevi um livro maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque não tem nada meu. Que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. Esse livro, eu coloquei 2.000 pensamentos, como esses aqui, só de santos doutores da igreja. Você sabe que são só 36 santos doutores da igreja, né? É o Papa que dá esse título, só o Papa. São praticamente 30 homens, 32 homens, e as mulheres, as 4 mulheres, né? Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Hildegarda de Bingen, né? E tem aí os 32 santos doutores, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso, São Francisco de Sales. Eu fiz um trabalho longo, sabe, de captar os ensinamentos desses homens e coloquei nesse livro, que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. É um livro tão pesado, meus irmãos, que você não pode ler mais de uma página por dia. É uma página por dia. Porque ali tem frases ali que dá um livro. São frases que esses santos doutores amadureceram no calor do sofrimento, da oração, da penitência, da fé. Entende? Eu gosto de citar esses livros todos porque eu escrevo exatamente para a nossa formação. Não é? Vou aproveitar aqui, já que estou falando disso, mostrar 2 livros que estão muito ligados com essa nossa festa de hoje. Né? Um livro do Dr. Scott Hahn, Senhor, tende piedade. Esse livro aqui eu fui buscar nos Estados Unidos com o Dr. Scott Hahn. Em inglês, o título original, Lord, have mercy. Senhor, tende piedade. Scott Hahn escreve magnificamente sobre o sacramento da confissão. Né? Ele desce profundo no mistério. Né? Ele chamou o subtítulo Poder de Cura da Confissão. Né? Eu publiquei outros livros do Dr. Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, um livro sobre a Virgem Maria, e um livro que eu quero também mostrar, que fala muito da misericórdia, fala muito da confiança em Deus, fala muito da fé, é o Breviário da Confiança. Olha, eu não conheço outro livro, meus irmãos, mais do que esse daqui, foi escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, por isso que eu o publiquei, um padre que morreu com fama de santidade, há mais aí de, acho que mais de 80 anos, escreveu esse Breviário da Confiança. Que coisa maravilhosa. Que livro para fortalecer a nossa confiança em Deus, confiança na misericórdia, confiança em tudo. Sabe? Aí, recomendo, porque hoje, muitas vezes, é difícil a gente encontrar um diretor espiritual. Mas se a gente tem bons livros como esses, a gente está tendo uma direção espiritual. Um livro como esse, Breviário da Confiança, um livro como esse do Scott Hahn e os outros do Scott Hahn, uns livros como, por exemplo, esse que eu citei, Na Escola do Santo Doutor, é uma direção espiritual que você faz em casa sozinho. Né? Deixo aqui até o endereço da nossa editora Cleofas, que você pode adquirir até pela internet. Nós temos um site, loja.cleofas.com.br. loja.cleofas.com.br. Por que eu divulgo? Porque eu fundei essa editora há 25 anos atrás para dar formação. Porque eu percebi na Renovação Carismática Católica, que eu participo há 45 anos, eu percebi na Renovação Carismática Católica que muita gente estava sendo renovada, graças a Deus, com o batismo no Espírito Santo, mas faltava o aprofundamento. Há muito reavivamento, mas há pouco aprofundamento. E você sabe que uma árvore, ela cresce para baixo, mesmo tanto que cresce para cima, senão ela não tem sustentação.
Sem raízes profundas, ela não consegue tirar água e sais minerais para sobreviver. Então, muitos cristãos crescem para cima, querem trabalhar muito, mas não crescem para baixo. Não tem formação. Quando eu percebi isso, e eu tive dificuldade para encontrar toda essa formação, eu comecei, então, a estudar e depois percebi que era preciso também escrever. Então, nesses 25 anos, escrevi mais ou menos uns 100 livros, que é só livro de formação, sobre a nossa fé, sobre os dogmas da nossa fé, sobre a Virgem Maria, sobre Jesus, sobre a Eucaristia, sobre os sacramentos, sobre a oração, sobre tudo que é importante nós sabermos para sermos um cristão realmente, né, assim, fervoroso. Bom, mas não acabou não, mas eu queria ainda colocar mais alguma coisa. Não sei se estou cansando vocês. Um intervalinho só para tomar essa água aqui. Mas eu queria falar também, meus irmãos, um pouco sobre a fé. Por quê? Porque o evangelho de hoje, que eu ainda não completei, ele traz o episódio de Tomé, né? Tomé não estava ali na primeira vez que Jesus apareceu, no domingo da ressurreição. Aliás, não sei por que Tomé não estava. Eu acho que o Tomé já tinha se desesperado tanto com a morte de Jesus, que o Tomé falou, olha, nem vou mais ficar junto com vocês. Os outros, pelo menos, ficaram juntos. Tomé nem aí, Tomé se mandou. Eu acho que Tomé foi dizer, vou fazer outra coisa. Acabou. Perdi 3 anos da minha vida acompanhando Jesus. Vou cuidar da minha vida. Foi embora. Bom, mas aí, como Jesus apareceu, os discípulos falaram para ele, Tomé, vimos o Senhor. Não, não acredito. Vê a incredulidade de Tomé, né? Não acredito de jeito nenhum. Se eu não colocar a mão aí no cravo, no peito dele, no buraco da lança, aí não acredito. Tomé, então vamos reunir com a gente. E Tomé voltou. Domingo seguinte, Tomé voltou. 8 dias depois, Jesus aparece de novo. E a primeira coisa que Jesus faz é chamar Tomé. Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé. Põe a sua mãozinha aqui, ó. Aí Tomé caiu de joelho, né? Meu Senhor e meu Deus. Percebe que ele está diante de Deus. Porque só Deus pode ressuscitar, né? Sozinho. Meu Senhor e meu Deus. E Tomé se tornou, meus irmãos, um grande santo da igreja. Morreu mártir. Bom, isso é muito importante para nós, sabe? Porque às vezes também a gente duvida de algumas coisas na igreja. Às vezes também a gente assim, será que Deus existiu mesmo? Mas eu não vejo Deus, será que é? Será que não é? Às vezes a nossa fé também balança. Deus entende. Ele entendeu Tomé, perdoou Tomé, ele teve a misericórdia com Tomé, o carinho com Tomé de aparecer de novo, para dar essa chance para Tomé. Ele podia dizer, azar seu, Tomé, não acreditou nos apóstolos? Tomé, então suma. Não, ele apareceu de novo. E para nós também. O que ele falou para Tomé? Tomé, você acreditou, Tomé, porque você viu. Feliz, diz Tomé, bem-aventurados, Tomé, aqueles que vão acreditar sem ver. Eu acho bonito que numa das cartas de São Pedro, a primeira carta de São Pedro destaca isso. São Pedro fala assim, na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 8, São Pedro fala assim, vós amais Jesus Cristo sem o terdes conhecido. Isso é para nós, é para você, né? Vós amais Jesus Cristo sem o terdes conhecido. Então, aí, meus irmãos, a questão da fé. A fé não é a gente entender as coisas. A fé não é a gente ver as coisas. A fé não é a gente sentir as coisas. A fé é você acreditar na palavra de Deus. Né? O Catecismo da Igreja ensina para nós uma coisa muito importante, eu queria que você entendesse. A nossa fé não é a nossa fé, é a fé da Igreja. Não se apoie na sua fé. A sua fé é uma fezinha. Se apoie na fé da Igreja.
nesses 2000 anos, a igreja nunca teve dúvida de fé. A igreja nunca duvidou da Eucaristia. Por isso ela celebra a Eucaristia faz 2000 anos. Ela nunca duvidou da confissão, celebra a confissão há 2000 anos. Ela nunca duvidou do batismo, da crisma, da ordem, do matrimônio, da unção dos enfermos. A igreja não tem crise de fé. Quem tem crise de fé sou eu, você. Por quê? Porque a gente fica baseado na nossa fé. O catecismo fala, não, nós temos que estar pregados na fé da igreja. A igreja não tem crise de fé. A igreja passa por martírios, por perseguições, e a igreja está ali. Meu Senhor e meu Deus. Entende? Então, a fé é se jogar na palavra de Deus, acreditar nela. Né? São Paulo fala lá na carta aos Romanos, né? O justo vive pela fé. Romanos 1,17, né? O justo vive pela fé. E essa fé, essa palavra aparece, meus irmãos, em 3 lugares na Bíblia. O justo vive pela fé. Abacuque 2,3, Romanos 1,17, Gálatas 3,11. O justo vive pela fé. E a carta aos Hebreus, né? No capítulo 11, versículo 6, a carta aos Hebreus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não queira ficar entendendo as coisas. Santo Agostinho, ele queria entender o mistério da Santíssima Trindade, ficou quase louco. Né? Até que apareceu uma criança à beira-mar, trazia água lá do mar, colocava num buraquinho, fazia isso sem parar. Santo Agostinho perguntou, o que você está fazendo? O senhor não está vendo? Eu vou colocar o mar nesse buraquinho aqui. Santo Agostinho falou, mas não cabe. Não cabe? É mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho aqui do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Não cabe na sua cabeça. Gente, tudo que Deus fez é mistério, não cabe na nossa cabeça. Você sabe, por exemplo, como é que a abelha faz o mel? Não. Você sabe como é que um ovo chocado vira um pintinho? Não. Nós não sabemos nada. Nada. Tudo é milagre de Deus. Você sabe como é que uma sementinha de eucalipto que você põe na terra se transforma numa árvore de 20 metros de altura? Não. Então, depois que Santo Agostinho entendeu isso, Santo Agostinho disse assim, Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Diante do mistério, meu irmão, a gente cai de joelho e adora. O homem só é grande quando ele está de joelho, alguém disse. Ok? Então, a fé é isso, é se abandonar na mão de Deus. Né? Eu gosto de comparar a fé com o paraquedista. Né? O paraquedista, quando ele salta do avião, aí o paraquedas abre. Mas se ele não saltar, o paraquedas não abre. Você entendeu? A gente também, se a gente não se jogar na palavra de Deus confiantemente, a gente não experimenta o seu efeito. Você só vai experimentar o efeito da palavra de Deus se você se jogar, se abandonar nela. São Paulo, por exemplo, fala assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Então acredita nisso. Senhor, todo esse sofrimento que eu estou passando, eu vou superar contigo, Senhor. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece, que é o Senhor. São Paulo fala na carta aos Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas isso só vai acontecer na sua vida se você acreditar e se lançar. É a chamada fé operativa. O que é a fé operativa? Aquela fé que você acredita. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, acredite. Quando Jesus ia para curar, né, a filha de Jairo, aquele homem que cuidava da sinagoga de Cafarnaum, que o filho tinha morrido, né? Jesus parou primeiro para curar aquela mulher hemorroísa que tinha aquele fluxo de sangue há 12 anos. Aquela mulher tocou em Jesus e disse, se eu tocar pelo menos
a orla do manto dele eu fico curada. Porque ela não podia tocar Jesus, porque a mulher menstruada naquela época, segundo a lei mosaica, ela ritualmente ficava impura. Se ela tocasse alguém, alguém ficava impuro. Então ela sabia que ela não podia tocar Jesus. Mas ela disse, mas tudo bem, se eu tocar pelo menos o manto dele, eu fico curado. Olha a fé dessa mulher. E ela foi. Ela entrou no meio daquela multidão que apertava Jesus, foi lá. Essa mulher deve ter ido assim, com a maior dificuldade, e tocou Jesus. A orla do manto, quando ela tocou Jesus, opa, alguém me tocou. Quem foi? O discípulo, Senhor, você está brincando, todo mundo está te tocando, te espremendo aqui. Quem me tocou? Não, eu senti sair uma força de mim. Aí ele viu a mulher. Mulher, a tua fé te salvou. Sabe, meus irmãos, a gente também tem que enfrentar a multidão, se for preciso, para chegar até Jesus. E se não der para tocar Jesus, toque pelo menos o manto dele. Mas com a confiança, né? Confiança em Jesus. Peça essa confiança na fé. Peça essa confiança na oração. Senhor, aumenta a minha fé. Como os discípulos falaram para ele, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Está aí, meus irmãos. Então, quanta coisa maravilhosa a gente pode ver hoje, né? A fé que faltou ali naquele momento para Tomé, mas que ele recuperou, e a gente pode recuperar também. A beleza da misericórdia de Deus e a beleza do sacramento da confissão. Maravilha, estamos aí quase 1 hora de conversa. Eu peço desculpa a você se eu te cansei um pouco, né? E eu agradeço àqueles que conseguiram ficar aqui até o fim. Estou vendo aí que tem uma faixa de mais ou menos 180, 200 pessoas acompanhando. Fico feliz, fico gratificado por causa disso, né? E quero desejar a você um santo domingo, que realmente Deus te abençoe. E quero lembrar que Santa Faustina, né, não deu tempo aqui de eu ler, eu separei aqui 2 páginas, né, de escritos de Santa Faustina, não deu tempo, mas eu queria só completar essa nossa noite aqui, né, destacando o que Santa Faustina falou sobre o terço da misericórdia. Rezar sempre o terço da misericórdia. E amanhã, que é o dia da Divina Misericórdia, Jesus prometeu para ela que quem se confessasse, comungasse amanhã, receberia perdão de todos os seus pecados, inclusive das penas devidas aos pecados, ou seja, aquilo que a gente teria que cumprir no purgatório, né? E ela diz assim, ouvi a voz que me dizia, reza o texto da misericórdia que eu te ensinei. Defendo a alma que recitar esse texto na hora da morte, como se fosse a minha própria glória, ou quando outros o recitarem junto a um agonizante. Eles conseguirão a mesma indulgência. Quando recitarem esse texto junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus e abre-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu Filho. Gente, uma coisa muito importante é rezar o texto da misericórdia para as pessoas que estão agonizando. Eu já tive essa experiência várias vezes, de rezar o texto por uma pessoa que estava no limiar da morte, eu ver essa pessoa morrer tranquilo. Inclusive a minha esposa. E outras pessoas que eu rezei o texto da misericórdia, pessoas que estavam sofrendo muito e ficam naquele sofrimento, não conseguem morrer. Depois de rezar o texto da misericórdia, eu vi que a pessoa foi em paz com Deus. Reze o texto da misericórdia para as pessoas que estão agonizando. Não fique com medo, não. Chame o sacerdote para dar unção dos enfermos e reze o texto da misericórdia. São muitas coisas que Santa Faustina Kowalska recomenda, Deus recomenda a ela, e a gente não pode deixar de fazer. Eu quero só terminar deixando aqui 2 pensamentos dela, ou melhor, que Deus deu para Jesus deu para ela, né? Fala assim, o culto da misericórdia de Deus é reconhecido como um remédio contra as misérias e fraquezas morais do nosso século. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las
sobre as almas. Antes de vir como justo juiz, vem como rei da misericórdia. Está aí. Recomendo a você que leia, né, o Diário de Santa Faustina, aprovado pelo Papa João Paulo II, que a canonizou, né, e que realmente traz a nós aí esse alento à divina misericórdia. Muito obrigado, meu irmão que me acompanhou até agora, minha irmã que me acompanhou até agora. Que Deus te abençoe.